Existe uma semente que faz o coleiro cantar sem parar, e a maioria dos criadores nunca usou direito. Se o seu coleiro canta pouco ou só abre o bico quando quer, o problema pode estar bem na frente de você, dentro do comedouro. Fica até o final que eu te mostro qual é essa semente e como usar do jeito certo. O erro que a maioria comete na alimentação do coleiro. A maioria dos criadores oferece para o coleiro a mesma coisa todo dia. Alpiste e painço. Só isso. E não está errado não. Alpiste e painço são a base. Tem que estar no comedouro. Mas quando o cara fica só nessas duas sementes e nunca varia, o coleiro recebe o suficiente para sobreviver, mas não o suficiente para cantar com disposição. E aí está o ponto que muita gente não enxerga. Nutrição e estímulo são coisas diferentes. Um pássaro bem alimentado não é necessariamente um pássaro estimulado. O coleiro precisa de energia, de gordura de qualidade, de proteína. E o alpiste com painço sozinho não entrega tudo isso na medida certa. O que acontece na prática é o seguinte: o coleiro come, fica saudável, mas fica morno. Canta de vez em quando, sem aquela disposição que o criador quer ver. E o criador vai procurar o problema em todo lugar. Na gaiola, no puleiro, no horário de sol. Sendo que o problema tá mesmo no comedouro. Na falta de uma semente que faz diferença real. Criadores que já têm anos de experiência, que acertaram pássaro para torneio, que conhecem o coleiro de verdade, não ficam só no alpiste e painço. Eles completam a mistura. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. A gente está na batalha pelos 10 mil inscritos e cada inscrição faz diferença. Aperta o botão vermelho aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. A semente revelada e por que ela funciona. A semente é o Níger. Quem cria coleiro sério já conhece, mas muita gente ainda subestima ou usa errado. O Níger é um grão pequeno, escuro, oleoso, e é exatamente esse óleo que faz a diferença. Ele é rico em gordura de qualidade e proteína, com cerca de 40% de gordura e 23% de proteína na composição. Isso significa energia real para o pássaro, do tipo que o corpo aproveita de verdade. E o que isso tem a ver com o canto? Tudo! O coleiro é um pássaro que gasta energia cantando. Quanto mais disposição física ele tiver, mais ele canta, mais tempo sustenta o canto e mais firme ele fica na gaiola. Um coleiro com carência de gordura boa na dieta canta pouco, cansa rápido e some no silêncio. Já um coleiro bem nutrido, com a mistura certa, você percebe a diferença logo nas primeiras semanas. Além da gordura e da proteína, o Níger tem um equilíbrio bom de cálcio e fósforo, minerais que os criadores mais experientes sabem que influenciam diretamente na saúde geral da ave e no período de muda. Não é à toa que essa semente é muito usada justamente na época de criação e de muda, que são os momentos em que o pássaro mais precisa de reforço. Outro ponto importante: o coleiro aceita bem o Níger. Não é uma semente que o pássaro rejeita ou fica resistente. A palatabilidade é boa, o que significa que ele vai comer sem precisar de truque. Mas aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. E que a maioria erra na hora de usar. Não é porque o Níger é bom que você vai jogar à vontade no comedouro. Essa semente é densa, gordurosa e o excesso faz mal. O segredo está na quantidade certa, na frequência certa. E isso é o que vem no próximo capítulo. Como oferecer do jeito certo. Agora que você já sabe qual é a semente e por que ela funciona, vem a parte que mais importa na prática: como usar sem errar. O Níger não é uma semente para colocar à vontade no comedouro, igual o alpiste. Por ser muito gordurosa, o excesso pode sobrecarregar o fígado do coleiro com o tempo. E criador que não sabe disso acaba exagerando, achando que mais é melhor, e aí o resultado é o oposto do que ele esperava. A referência que criadores experientes usam é essa. O Níger entra na mistura numa proporção de 10% a 15% do total. Uma fórmula que funciona bem no dia a dia e que você já pode aplicar é 55% de alpiste,
20% de painço, 10% de senha e 10% de níger. Essa mistura cobre a base e ainda entrega o estímulo que o níger proporciona, sem exagero. Você não precisa oferecer o níger separado. Ele vai misturado com as outras sementes no comedouro normal. O coleiro vai comer na medida que precisa, e o próprio instinto dele equilibra o consumo quando a mistura está bem feita. Agora, tem um erro que aparece bastante entre quem está começando a usar o níger. Introduzir a semente de uma vez, em quantidade alta, num pássaro que nunca teve contato com ela. O organismo do coleiro precisa de um tempo para se adaptar a uma semente nova, mais gordurosa. O certo é começar com uma proporção menor, em torno de 5%. E ir aumentando gradualmente, até chegar nos 10%. Isso evita problema digestivo e garante que o pássaro aceite bem. Outro ponto que vale atenção é a qualidade da semente. Níger ruim, com mofo, úmido ou velho faz mal. Compre sempre de fornecedor confiável. Verifique se o grão está limpo e seco e nunca armazene por mais de 30 dias. Semente velha perde nutriente e pode criar fungo, e fungo em comedouro de coleiro é problema sério. O que muda de verdade no canto? Quem começa a usar o níger do jeito certo percebe a diferença, mas precisa ter paciência. Não é do dia para a noite. O organismo do coleiro leva um tempo para absorver o benefício da semente e isso refletir no canto. Na prática, criadores relatam mudança perceptível entre 2 e 4 semanas depois de introduzir a mistura correta. E o que muda exatamente? Primeiro, a frequência. O coleiro que cantava pouco começa a abrir o bico com mais constância ao longo do dia. Depois vem a disposição. O pássaro fica mais ativo na gaiola, mais firme no puleiro, com aquela postura que todo criador reconhece quando o bicho está no ponto. E por último, a sustentação do canto melhora. Ele não cansa tão rápido, não some no silêncio depois de 2 frases. Mas aqui tem um ponto que criador experiente sabe e iniciante muitas vezes ignora. A semente sozinha não faz milagre. O níger vai entregar o melhor resultado quando andar junto com um manejo completo. Banho 3 vezes por semana, sol pela manhã por pelo menos 1 hora, água limpa trocada todo dia e silêncio no ambiente. Essas coisas parecem básicas, mas são elas que preparam o coleiro para cantar de verdade. Tem também a questão do manuseio. O coleiro é um pássaro que responde muito à lida do criador. Quanto mais o dono mexe, passeia, desafia com outros machos na medida certa, mais o bicho acorda para o canto. O níger dá a energia, mas quem acende o gatilho é o criador. Alimentação e manejo andam juntos, sempre. E por fim, respeite a época. O coleiro canta de setembro a março. Fora desse período ele está em muda, descansando, recarregando. Não adianta forçar canto em época de muda achando que a semente vai mudar isso. Vai só estressar o pássaro e prejudicar a recuperação dele. Use o níger o ano todo na mistura, mas entenda que o resultado no canto você vai ver na época certa. O segredo que o título prometeu não era complicado. Era uma semente. O níger, usado na proporção certa, dentro de uma mistura equilibrada, com um manejo honesto do dia a dia. Sem milagre, sem produto caro, sem fórmula mágica. O que separa o coleiro que canta sem parar do coleiro que fica morno na gaiola, na maioria das vezes, é exatamente isso. O criador que entende de nutrição e o que não entende. Quem domina o que o pássaro precisa em cada fase do ano, quem sabe o que colocar no comedouro e em qual quantidade, esse criador não depende de sorte. Ele constrói resultado. E se esse vídeo abriu sua cabeça para a importância da alimentação no canto do seu pássaro, eu preciso te falar de uma coisa. Se o seu pássaro está sem fibra, com o canto baixo ou trava na hora do torneio, eu vou te dizer uma coisa que talvez doa um pouco. O problema não é a genética, é a nutrição. Eu escrevi um livro físico de 60 páginas chamado O Guia Definitivo de Nutrição de Passeriformes, e ele foi feito exatamente para criador como você, que quer resultado de verdade e não tem tempo para ficar testando chute no escuro. Dentro dele, você vai aprender a ajustar proteína e vitamina E para o pico de canto e ordem, como fazer uma muda de elite com aminoácidos certos, a diferença de dieta entre pássaro pequeno e grande, como usar jiló, milho verde, painços e alpiste de forma estratégica
E ainda como blindar a saúde do seu plantel, controlando ferro, cálcio e fósforo do jeito certo. Não é ficheiro digital que some no celular. É livro físico, com tabelas de manejo e calendário de ciclo anual, para ficar do lado do seu criadouro e consultar todo dia. O link para garantir o seu tá na descrição do vídeo. Criador que leva a sério não deixa essa passar.